O Conselho Nacional de Justiça divulga diariamente em seu site dados sobre o julgamento de ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública que deram entrada até 31 de dezembro de 2011. A norma do Conselho Nacional de Justiça determina que os 90 tribunais brasileiros julguem até o final de 2013 todas as ações de improbidade administrativas e crimes contra a administração pública que deram entrada até 31 de dezembro de 2011. Para debater esse assunto que está tão entranhado na nossa tradição, convidamos o deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, e Fábio Medina Osório, autor do livro da Improbidade Administrativa, que é esse livro aqui, sobre a improbidade administrativa. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o Brasil em Debate, uma produção conjunta da Rádio e TV Câmara. Deputado Francisco Praciano, o senhor é o presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção aqui na Câmara. Como é que o senhor vê esse problema da corrupção na administração pública brasileira, que remonta aos tempos dos portugueses? Como nós não temos tempo para fazer uma avaliação histórica prolongada da corrupção, eu prefiro dizer que a corrupção realmente está entranhada no mundo, nas administrações públicas. E tem remédio, na minha opinião. Um dos principais remédios, muitos analistas dizem isso, é a questão da mudança cultural. É necessário promover uma cultura para o povo. O povo tem que começar a entender que dinheiro público tem dono, é ele, o próprio dono, tem que começar a ser participativo, enfim, tem que se criar uma governança pública, como chama. Ou seja, a sociedade tem que entender que o Estado é dela e ela tem que participar. Essa governança, essa cultura das coisas públicas são nossas, vai ajudar bastante. É porque no meio da massa está sedimentada a ideia de que dinheiro público não é de ninguém. Não, o povo brasileiro, o cidadão comum, ele nem acha que... Ele não consegue nem ver as consequências. Por exemplo, ele não sabe que o Estado brasileiro gasta 150 bilhões por ano em saúde, mas a corrupção é 100 bilhões. Né? Ele não sabe, por exemplo, que a sonegação pública, que é o crime do empresário... Sonegação tributária, né? Tributária, a sonegação do empresário, está custando mais de 400 bilhões por ano. Esses dois, corrupção e sonegação, custam 500 bilhões de reais. Quase meio trilhão de sonegação. Muito dinheiro e a sociedade não se sensibiliza com isso. Então, criar essa cultura é criar essa sensibilidade. O doutor Fábio Medina Osório é autor do livro Teoria da Improbidade Administrativa, que está aqui conosco o livro. Má gestão pública, corrupção e ineficiência. Doutor Fábio Medina Osório, o senhor que escreveu esse livro teve a oportunidade, portanto, de estudar seriamente essa tradição tão deletéria do nosso país. Como é que o senhor avalia a corrupção no sistema público brasileiro? Penso que uma das maiores... Aliás, não é só no sistema público, não. No sistema público e no sistema privado. Perfeitamente. E eu creio que uma das maiores lacunas no Brasil, certamente, é no setor de estatísticas, no que diz com a perspectiva de desenvolvimento de instituições independentes, autoridades que possam medir o desempenho das próprias instituições nacionais. E nesse ponto eu destaco que talvez pudéssemos até nos surpreender que um dos maiores gargalos de drenagem dos recursos públicos brasileiros esteja não apenas na corrupção, mas na ineficiência endêmica, naquela que se designa como ineficiência sistêmica, que é um grande canal de desperdício de recursos públicos e que fomenta a proliferação de ambientes opacos, pouco transparentes, altamente desorganizados, não meritocráticos. E que favorece a corrupção. E que, exatamente, faz com que prolifere também o terreno fértil para as práticas desonestas. Me parece que esse é um ponto importante a ser enfrentado no Brasil. De outro lado, também é relevante sublinhar que o conceito de corrupção, desde uma visão sociológica, no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional,
na transparência internacional, as instituições costumam definir de uma forma muito ampla, que é o uso de poderes públicos para fins privados. Esta lei de improbidade administrativa, 8.429 de 1992, é uma lei que tem sido usada também com pouca parcimônia. E as instituições fiscalizadoras acabam colocando no mesmo balaio situações muito diferentes. Será que essa lei não precisaria ser reformulada para torná-la também repressora, para punir os que praticarem desvio de recursos públicos de forma exemplar? Não seria? A lei, me permita dizer que a lei é bastante dura, ela prevê a suspensão de direitos políticos, essa meta 18 do CNJ, que contempla a obrigatoriedade de julgamento das ações que entraram até dezembro de 2011, ela causa uma preocupação porque pode acelerar julgamentos sem observância dos direitos de defesa das pessoas. E como nós não temos hoje uma estatística qualitativa no Brasil para avaliar a qualidade das acusações, a qualidade dos julgamentos, o que está sendo colocado efetivamente no mesmo balaio. Acusações que muitas vezes envolvem enriquecimento ilícito, com outras que envolvem situações que são meras ilegalidades ou que deveriam ser tratadas de outra maneira. Pode também ser uma causa a desmotivar o bom político de participar da vida pública, porque hoje o risco para o enfrentamento dos desafios de uma vida pública ou vida política, ele acabou se tornando muito alto. E, ao mesmo tempo, o instrumento que nós temos utilizado, ele não enfrenta as causas sistêmicas, as causas reais, tanto da corrupção quanto da ineficiência que assola o país. Parece que nós estamos num cenário ainda bastante incerto, nebuloso, que não favorece a solução dos problemas. Agora, deputado Francisco Praciano, que contribuição o Congresso poderia dar para tornar o combate à corrupção mais eficaz, inclusive na identificação e punição dos responsáveis pelo desvio de recursos públicos? A primeira coisa, vou ser bem pragmático, bem objetivo. Nós temos 160 projetos de combate à corrupção tramitando nessa casa que nos últimos 5 anos não anda. Estão parados nas gavetas das comissões, estão prontos para serem votados no plenário e o Colégio de Líderes não coloca. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, que eu acho que nós somos uma casa legislativa, mas não é só o marco regulatório, só o aperfeiçoamento da lei que combate a corrupção, não. Porque quando se fala em lei, se sabe que quando se entra com a representação, quando se identifica uma suspeita, vai cair na justiça. A justiça brasileira, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça, está passando, quando tramita, 6 anos para dar terminalidade a um processo de improbidade de corrupção. Isso na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, 6 anos e meio. Agora, por que nos Estados Unidos a justiça é tão eficaz, tão rápida? Tem um trabalho interessante, que eu acho que isso sim é pesado. A impunidade realimenta a alimentação. Não é só a história da cultura, da ética, da história, não. A estrutura das instituições, o aperfeiçoamento das instituições é uma coisa interessante no combate à corrupção. A justiça brasileira, segundo um instituto chamado McKinsey, feito pela Exame, pago pela revista Exame, há 5 anos atrás, mas o cenário não mudou, diz o seguinte: nós temos uma justiça cara e nós temos uma justiça lenta. Por falta de dinheiro? Não. 3,7% do orçamento da União é para pagar a justiça. 3,7% das nossas receitas são consumidas pela justiça. Você sabe qual é a média mundial? Menos de 1%. A Itália é 1%. Aí perguntaram, a pesquisa pergunta, então é falta de gente? As varas de justiça no mundo têm 10 funcionários. As varas de justiça no Brasil têm, em média, 14 funcionários. Não é falta de dinheiro e não é falta de pessoal. E ainda assim continua lenta. E mostra um monte de problemas que precisam ser reestruturados com a vontade da própria justiça, com a ajuda e a participação do Legislativo e do Executivo, que precisa de dinheiro para isso, estruturar a justiça brasileira. Olha um exemplo disso. 35% só do tempo de um juiz brasileiro, segundo essa pesquisa, é para jurisdizer, é para julgamento, é para sentenciamento. 35%. 65% é atividades não fins do juiz. É para comprar, é para licitação, é para tratar da estrutura da vara, é para contratar pessoal, é para tratar de limpeza. Então, o nosso juiz precisa ter mais tempo para trabalho.
No resto do mundo, segundo a pesquisa, já existe trabalho específico dele. de sentenciamento, de julgamento. A pesquisa diz que na maioria dos países hoje do primeiro mundo, e que cita inclusive Singapura, Austrália, já tem uma função chamado administrador judiciário. Sem dúvida. Para deixar o juiz 100% julgando. Esse é um dos problemas. Sem dúvida. O outro é a farra de recurso, que a própria pesquisa mostra. E que o senhor Farra de remete, recurso. né, deputado? Um processo Primeiramente- pode ter 100 recursos. O doutor Fábio Medina Osório é advogado. E eu, então, aproveito a oportunidade para perguntar o que o senhor acha dessa avaliação que o deputado Francisco Praciano acaba de fazer a respeito da notória lentidão com que os processos tramitam na justiça brasileira. Isso é um problema secular que nunca, desculpe, nunca teve uma solução. E ninguém ataca, né? Eu concordo com a avaliação do deputado, até o deputado é um dos maiores estudiosos do país sobre esse tema, e efetivamente o judiciário, ele hoje está tentando agora começar a remediar isso, também com foco apenas na velocidade. Tem que buscar a solução a partir de novas estruturas, como esse administrador judiciário, exercer papéis centrais e não secundários na condução do processo, os juízes assumir um protagonismo menos burocrático e mais efetivo, e retorno ao tema, voltarmos uma avaliação mais qualitativa sobre as instituições do ponto de vista da estatística, para medirmos efetivamente a sua eficiência, a qualidade das decisões. Porque tampouco podemos acreditar que simplesmente com velocidade ou um ritmo mais célere, o judiciário estará realizando efetivamente justiça. Aí correremos o risco dessas metas puramente quantitativas, começarem a ensejar uma ditadura aí do judiciário, com cerceamento de direitos de defesa, com pessoas sendo condenadas com base numa lei de improbidade administrativa ou em outras legislações, como forma de satisfazer a opinião pública. Acredito, na mesma linha que o deputado expôs aqui, que no Brasil não faltam leis para combater a corrupção, faltam estruturas. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com o deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, e o advogado Fábio Medina Osório. Ele é autor do livro Teoria da Improbidade Administrativa, Má Gestão, Corrupção e Ineficiência. Deputado Francisco Praciano, como é que o senhor vê o papel da justiça? Como o senhor avalia o papel da justiça em relação a esse problema? Eu vejo como um dos maiores responsáveis pela corrupção no Brasil a justiça brasileira. A impunidade está aí por conta da estrutura mal desenhada da justiça, por falta de juiz, inclusive. O primeiro mundo tem 30 juízes para 100 mil habitantes, nós temos 15. Né? Precisamos estruturar a justiça, precisamos gastar dinheiro também com a justiça, embora o orçamento já seja caro. Precisamos mudar até o currículo dos nossos cursos de direito desse país. A pesquisa da McKinsey diz o seguinte, nós damos um prejuízo muito grande para a economia do Brasil, essa lentidão da justiça. A lentidão da justiça diminui a atratividade dos empresários que querem vir para cá, a insegurança jurídica reduz essa atratividade de investimento. Por conta dessa insegurança, quem já está aqui coloca um plus no spread bancário, porque ele se sente tão inseguro com relação aos seus contratos, que no empréstimo ele coloca um plus no spread bancário, ou seja, o povo brasileiro está pagando mais juro por conta, inclusive, da lentidão da justiça, esse link economia-justiça quase ninguém faz. Precisamos acabar com a farra dos recursos, precisamos diminuir a complexidade de algumas leis, como, por exemplo, a tributária. A lei tributária é a mais demandada no país. As questões tributárias têm 51% dos 80 milhões de processos que tem a justiça brasileira. Mas, em compensação, a quantidade de juiz nessa área é muito pequena. E, mesmo sendo pequena, tem uma complexidade de lei tão alta, as leis tributárias são tão complexas que o processo, de fato, é demorado. Hoje, a advocacia mais rentável do Brasil, em São Paulo, é a que é o tributária. centro
econômico mais importante do Brasil, é a advocacia tributária. Mas, Tarcísio, escritórios de advocacia tributária são disputados. E lento. Vou dar só a última informação em relação a isso para deixar o nosso convidado mais à vontade. O Brasil edita, além das leis, 8.000 normas por ano na área tributária. Um emaranhado de leis e de normas, de portarias, que os processos, que são o maior volume na justiça brasileira é dessa área, são muito lentos. Portanto, tem muita coisa a aperfeiçoar. Reduzir custos, mas ao mesmo tempo priorizando o investimento nessa área de justiça. Nós temos 6 a 6 anos e meio um processo de corrupção quando tramita. Os estoques de improbidade, está aí a justiça fazendo esforço de processo de improbidade e corrupção na justiça brasileira, é altíssimo. Os escândalos que nós conhecemos, que o povo comum conhece por aí, não tem nenhum que anda e tem terminalidade. Eu passei a vida toda com esse combate à corrupção na minha pauta de vereador, 4 vezes em Manaus e agora 2 vezes na Câmara, em 2 mandatos, tem essa pauta na minha história. Mas não tenho uma história para contar de sucesso. Todas as minhas histórias, no meu estado... São de frustração. Frustração, representação, ação civil, ação pública, tudo que você pode fazer, morre ou na justiça ou no Ministério Público. Ou seja, morre nas instituições, na ineficiência, como diz o companheiro Medina, nas instituições. Doutor Fábio Medina Osório, o senhor está vendo aí a exposição que faz o presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção, o deputado Francisco Praciano. E isso o senhor sabe porque o senhor conhece o assunto. Profundamente, né? Profundamente, como mostra nesse livro, né? E o que o senhor acha que o Brasil devia fazer para combater objetivamente essa praga que é a corrupção? Acho que quando nós pensamos assim em todos os remédios possíveis, muitas vezes não se adota nenhuma providência, porque é tantas providências que aí não se faz nenhum movimento. Eu acredito que os movimentos mais urgentes, na linha da exposição do nosso presidente da Comissão de Infraestrutura de Combate à Corrupção na Câmara Federal, ela está precisamente na perspectiva de fortalecimento das instituições fiscalizadoras. Orçamentos fortes para a Polícia Federal, para a Polícia Civis, fortalecimento das autonomias, a CGU, as instituições internas, os controles internos, o Ministério Público, por exemplo, aperfeiçoar mais o princípio da unidade Ele mesmo falou institucional. que a Controladoria Geral da União tem está com orçamento precário. Um orçamento precário. ínfimo. Isso. E aí, o Ministério Público, por exemplo, aperfeiçoarmos o princípio da unidade institucional em detrimento do princípio. Porque o princípio da independência hoje tornou o Ministério Público uma instituição extremamente fragmentada. Nós temos aí quantos ministérios públicos como interlocutores da sociedade brasileira? Talvez 14 mil ministérios públicos. O Ministério Público tem que fazer valer um princípio que está na Constituição, que é o princípio da unidade de atuação, trabalho em equipe, foco estratégico, porque essa excessiva fragmentação acaba tirando o foco dos temas importantes. Não, porque tem o Ministério Público Federal e tem os estaduais. E cada procurador, cada promotor, pela sua independência funcional, encarna um Ministério Público autônomo e promove ações de acordo com a sua livre consciência em desacordo ou mesmo em desarmonia com qualquer tipo de macroestratégia. Por que não institucionalizar isso? Ou por que não fazer aí uma articulação interinstitucional com trabalhos estratégicos de equipe, de metas, de medição de eficiência, de qualidade? E o Ministério Público presta contas, então, tanto de seus fracassos quanto de seus êxitos. Porque, ao medirmos uma instituição fiscalizadora, ela se torna também mais responsável perante a sociedade. Me parece também que essa excessiva fragmentação, deputado, ela favorece a insegurança jurídica, que é um dos grandes males do nosso país. A insegurança ela vem da proliferação desse emaranhado legislativo, que causa uma incerteza muito grande, ela vem da lentidão e ela vem da complexidade das normas e também de uma autonomia e de um subjetivismo dos intérpretes e dos operadores jurídicos, a começar por aqueles que provocam o Poder Judiciário, que cada um interpretando a lei a seu modo e criando a sua própria concepção do que é permitido, do que é proibido, faz com que nenhum de nós mais saiba, e imagine os empresários, os investidores, onde pode pisar, o que pode fazer. O gestor público mesmo não sabe onde é que está o nível, por exemplo, de legalidade ou de direito ao erro que ele tem. Qual o meu direito ao erro, eu como gestor público, imagino,
ao manejar uma licitação, onde é que eu tenho uma margem juridicamente tolerável enquanto gestor para errar, que o promotor lá ele pode errar, o juiz pode errar, qualquer autoridade pública pode errar, no sentido de ter uma interpretação que está equivocada e vai ser reformada por uma instância superior. O gestor público, eventualmente, quando comete um erro, já toma uma ação de improbidade. Então, me parece que é importante criar um foco, criar metas de trabalho, criar equipes consistentes e prestar contas à sociedade brasileira. Esse é um ponto, eu diria, crucial. Agora, essa lei de licitação que está em debate no Congresso é uma boa lei ou precisa ser reformulada? Eu vou responder pelo problema. Hoje eu estou meio down hoje. O Instituto Ethos acaba de demonstrar, aliás, a CGU demonstra hoje, no último relatório do ano passado, que 73% das auditorias feitas pela CGU nos estados brasileiros estão desviando dinheiro da saúde e da educação. Ao mesmo tempo, a CGU demonstra também 73% de todas as auditorias feitas pela CGU nos interiores, nas prefeituras abaixo de 50 mil habitantes, estão desviando dinheiro. Ao mesmo tempo que o Instituto Ethos demonstra que 67% dos estados brasileiros estão usando os recursos de saúde e educação sem licitação. A lei é boa, mas como, falando ainda na linha das instituições, do aperfeiçoamento das instituições, a lei é boa. Mas como os governadores mandam nas assembleias, tem maioria absoluta, as assembleias estão perdendo a capacidade de fiscalizar. Como os governadores, o executivo, manda nos TCS, como os governadores indicam o chefe do Ministério Público... Conseguem desrespeitar a lei de licitação. Fazem o que querem. Fazem o que querem. A lei de licitação não existe. Não existe. Tá aí, o Maranhão é um dos estados citados pelo Instituto Ethos como 100% dos recursos de educação e saúde no Maranhão são utilizados sem nenhuma licitação, 100%. O estado de São Paulo, que se pressupõe um estado muito mais avançado, é 75%. Minas Gerais é 75%. O meu estado é 48%, é o campeão. Ainda a gente acha que somos campeões, somos mais nobres. Quase 50% das verbas utilizadas sem licitação. Portanto, vou responder. Leis é boa, está sendo até aperfeiçoada aqui. O deputado brilhante, Fábio Tradi, está aí tentando aperfeiçoar essa lei com a equipe, com a comissão especial. Espero que haja aperfeiçoamento, mas não é suficiente se a gente não trabalhar com as estruturas que vão trabalhar essa lei. Doutor Fábio Medina Osório, agora, isso é uma questão no Brasil sempre recorrente e nós não encontramos nunca um caminho eficaz para tornar isso uma coisa do passado. Não é verdade? Mas nós temos que ter essa consciência, né? De que, por exemplo, houve cada vez mais uma exposição crescente desse fenômeno no Brasil, também em função do fortalecimento das instituições democráticas. Isso é verdade. Quer dizer, quando se joga a luz sobre uma patologia, ela é exposta, né, você tem aí um mercado de consumo de informações e há uma sensação de aumento. Mas também há uma amplificação da atuação das instituições que formam a opinião pública, da liberdade de imprensa, do Ministério Público, daqueles que operam no âmbito fiscalizatório, que precisam ainda se aprimorar e aperfeiçoar muito mais. Mas, inegavelmente, houve avanços. E nós temos que perceber também, de outro lado, que as instituições que medem a corrupção hoje no mundo, elas lidam com estatísticas bastante frágeis. A própria Transparência Internacional se vale da percepção de formadores de opinião. Não há uma consistência no plano científico em termos de medição desse fenômeno. E, como referi anteriormente, há outros gargalos que talvez sejam ainda mais importantes e tampouco são medidos. Então, o que nós temos que ter a convicção, efetivamente, é no sentido de que, em primeiro lugar, recordando o filósofo Sêneca, a corrupção é um mal dos homens, não é um mal dos tempos. É um mal dos homens, ela vem desde sempre. Quer dizer, talvez um dos fenômenos mais antigos, desde a antiga Roma, nós temos a corrupção enraizada. Talvez proporcionalmente ali ela estivesse ainda com maior força do que tem hoje. Passou-se a combater e a se criar uma consciência de ética pública a partir dos anos 60, muito mais arraigada na sociedade mundial. Isso é positivo.
está se avançando e acho que no Brasil nós temos várias diretrizes, vários caminhos, como foi abordado aqui neste debate, e basta trilhar pelo menos algumas dessas alternativas, se não todas. Fortalecer instituições, criar canais de aprimoramento dessas instituições, orçamentos, meritocracia no serviço público, transparência. Quer dizer, são práticas que não estão diretamente ligadas, mas que elas fortalecem as instituições. Olha, eu quero aqui agradecer a presença do deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, presidente da comissão, aliás, da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção aqui no Congresso, e o doutor Fábio Medina Osório, que é autor desse livro, Teoria da Improbidade Administrativa, Má Gestão Pública, Corrupção e Ineficiência, que está em 3ª edição. Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Tarcísio Holanda e agradeço a você por ter nos acompanhado pela televisão ou pela Rádio Câmara. E espero em um próximo programa.